Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de assets do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. E se você está vendo essa aula no futuro no YouTube fora de contexto, talvez ela não faça o menor sentido para você, mas se fizer, avisa nós. Aqui eu vou adicionar um objeto, porque a gente vai falar nesse vídeo, nessa aula, a gente vai falar sobre transforme. Transforme é a primeira ferramenta de modelagem que a gente vai ver. Ou seja, eu vou transformar o objeto. O que são as ferramentas de transforme? A gente vai achar elas aqui. A gente vai achar elas aqui no meu menu de propriedades. E a gente vai achar elas no menu de objeto. Se você está vendo as aulas na ordem, você vai ver que eu já passei pelo menu de View, pelo menu de Select, pelo menu de Edge, e agora eu estou no menu de Objeto. A gente não vai cobrir todo esse menu na ordem, não, mas a gente vai pegar esse tópico aqui nessa ordem. Ou seja, a gente tem essas três ferramentas de transformação, que são as ferramentas principais. A gente tem algumas adicionais que são interessantes, mas essas três são as que eu quero cobrir aqui. São as nossas principais ferramentas de transformação, que é mover, rotacionar e mudar o tamanho. Então a gente vai ver aqui, ó, a gente tem na nossa barra de menu aqui, a gente tem os atalhos, que eu vou entrar neles daqui a pouco. A gente tem os no formato ferramenta. E a gente tem no formato de dados, né, né, entrar com informações. Vamos começar pelo formato de dados aqui, porque alguém perguntou no final da última aula sobre como é que põe um objeto no centro do mundo, ou como é que põe um objeto em algum lugar específico, e é a nossa primeira opção aqui, ó. Ou seja, eu posso falar que meu objeto está em 1 metro de x. E aí ele vai estar deslocado no meu grid, ele vai deslocar 1 metro na direção x. Né? Então eu tenho meu grid aqui, eu tenho x no meu grid, eu tenho y no meu grid, e eu tenho z, que não está visível aqui, mas que se eu for na visão de frente, vai ser possível observar, né, o z aqui, ó. Então são esses três eixos que eu tenho, e aqui eu estou falando aonde é a posição dele em cada um desses eixos. Então se eu falar que né, vocês vão ver que a gente tem nesse eixo aqui valores positivos de x, e para cá valores negativos de x, aqui valores positivos de z, valores negativos de z, e na visão de topo eu vou ter valores positivos de y e valores negativos de y. Então se eu entrar com valor aqui, ó, falar assim, eu quero que você mova 2 metros, ele vai mover 2 metros para cima. Se eu falar que eu quero que ele mova 1 metro negativo, né? E eu posso falar também que ele vai afastar, então vamos colocar aqui 3 metros, a positivo é para cima, positivo é para cá. Né? Então eu tenho como mudar a posição do meu objeto por aqui. E dessa forma eu consigo fazer inclusive de um jeito preciso. Né? Se eu quiser ele no centro do meu mundo, eu posso zerar esses valores. A mesma coisa vale para rotação. Eu posso vir aqui e rotacionar meu objeto em um eixo. E aqui você vai ver que o eixo ele funciona como pivô de rotação. Então, quando eu rotaciono em x, ele está rotacionando ao redor de x. Quando eu rotaciono em y, ele está rotacionando ao redor de y. E quando eu rotacionar em z, ele vai rodar ao redor de z, que é um eixo que não está visível aqui, mas é o eixo vertical. Então, eu tenho essas três opções para poder rotacionar. Eu também posso mudar a ordem que ele calcula essa rotação. Isso não é importante agora, mas se você for animar, isso talvez seja interessante dar uma olhada. Se você já estiver adiantando conteúdo e quiser fazer animações, observa que eu tenho um método de rotação com 4 eixos, que é o quaternion, e eu tenho métodos com 3 eixos. Geralmente coisas mecânicas
usam 3 eixos e personagens a gente acaba usando esses 4 eixos. É muito comum fazer desse jeito, tá? E aqui eu tenho tamanho, né, a escala. Tem 2, 2 e 2, tá? Lembrando que isso aqui é a escala, isso é quantas vezes ele tem o tamanho original dele. Então o tamanho original dele tem um valor, né? E isso aqui eu estou falando que ele está com o dobro do tamanho original dele. Né? Ou seja, eu dupliquei 2 vezes. A gente vai voltar isso aqui depois, porque no final das contas eu vou querer que esses valores não sejam multiplicados. Mas para criar um design não tem problema. Eu vim aqui falar que isso tem um tamanho diferente, né? Ou seja, eu consigo realmente mudar muito o design desse objeto aqui, tá? Então depois a gente fala um pouco sobre isso. Mas eu já tenho um vídeo que fala sobre isso em algum lugar, sobre escala e dimensão, tá? Então essa é a escala, isso não é a dimensão do objeto, tá? E aí eu vou abrir o menu lateral porque esses mesmos valores aqui, ó, eu tenho eles aqui, tá? E aqui eu tenho os valores de dimensão do meu objeto, ou seja, meu tamanho do objeto é isso aqui. Isso é quantas vezes eu estou multiplicando esse tamanho, né? Ou seja, quantas vezes eu estou multiplicando o tamanho original dele. E aí ele vai ter uma nova dimensão a partir disso, né? Então, se eu falar que ele tem 2 metros, se eu estou multiplicando 2 vezes os 2 metros que ele tem em x, ele passa a ter 4 metros de dimensão. Então é bom lembrar que essas dimensões elas se encontram às vezes uma locadinha, né? Você não vai encontrar ela dentro dessa aba de transform, você vai encontrar ela dentro desse menu lateral aqui, ó, tá? A gente vai voltar nisso, não me preocupa muito. O importante mais é que você pode mudar o tamanho das coisas, né? Então, isso aqui é a escala, eu posso mudar o tamanho das coisas. Então, esse é um jeito de modificar os tamanhos, ou seja, eu estou modificando por valores numéricos. E eu posso modificar pelas ferramentas, né? Ou seja, eu tenho essa ferramenta de mover, ou agarrar, se você preferir. Eu prefiro chamar de grab, porque nem sempre você está usando ela para mover, às vezes você não está movendo, apesar de estar usando ela. E aqui ela vai ter as setinhas, cada setinha permite que eu mude em um eixo a direção, e observa que está mudando automaticamente aqui no valor, então as duas ferramentas fazem a mesma coisa. Tá? Aqui eu estou restringindo pelo eixo, né? Eu vou responder isso, eu não vou esperar não. Marcelo, se você multiplicar o modelo com escala negativa, você vai inverter a malha dele. Não é uma boa ideia. Tá? Se você colocar valores negativos aqui, tá? Aqui a gente vai usar fração, tá? Para redução. E aqui eu tenho as setinhas, cada setinha mexe num eixo. Essa bolinha branca ele vai mover de acordo com o meu ângulo de visão. E esse quadradinho aqui, ele restringe um eixo. Ele fala que ele não está mexendo em Y. Aqui ele não vai mexer em X. E se eu pegar o quadradinho azul, ele não vai mexer em Z. Tá? Então ele está preso em 2 eixos. Tá? Então é o que essa setinha está fazendo para mim. Tá? Essa setinha está me ajudando a mover o objeto de acordo com os eixos. Tá? Eu tenho a setinha de rotação, mesma coisa, eu vou ter um eixo de rotação em X, um eixo de rotação em Z, um eixo de rotação em Y, e eu vou ter o eixo de rotação pelo meu ângulo de visão. Então isso está rotacionando de acordo com o meu ângulo de visão. E eu vou ter a ferramenta de escala, que vai ter a setinha para escala em X, escala em Y, escala em Z, escala com um eixo restrito e escala do objeto no meu ângulo de visão. Né? Vai ser esse círculo branco. Tá? Essa setinha
essa setinha, ela está diretamente relacionada, ou seja, essas setinhas aqui, ó, elas estão diretamente relacionadas à coordenada que está configurada aqui, tá? Então, quando eu pego uma ferramenta dessas aqui, ele está falando que essa seta está alinhada de acordo com o meu grid, né? Então ele fala, olha, a sua seta ela está alinhada com o grid, ela está alinhada com um global. Aqui eu posso trocar a coordenada e eu posso falar que essa setinha está alinhada com um objeto. Ou seja, aqui ó, ela está alinhada com a direção do objeto. Então, ela acompanha o design do objeto. E eu também posso falar que essa setinha acompanha as normais do objeto, que não vai ser muito diferente aqui, mas no modo edit vai fazer diferença, né? Eu posso alinhar ela de acordo com o próprio ferramenta, né? Eu posso alinhar ela de acordo com a minha visão. Ou seja, aqui, ó, minha setinha está alinhada de acordo com a visão que eu tenho acesso, né? E eu posso alinhar ela de acordo com o cursor, né? Ou seja, o meu cursor, ele tem configurações de rotação e ele pode afetar como essa setinha comporta. Ou seja, meu cursor ele consegue mandar também nessa setinha, tá? Então isso permite que eu faça algumas alterações, né? Por exemplo, se eu quiser aumentar esse objeto, numa direção específica, talvez eu queira mudar a coordenada de orientação dele para poder transformar isso. Ou seja, o objeto está em ângulo e eu quero que ele fique mais comprido. E se eu for no global, eu não vou ter acesso a esse eixo específico, tá? Então é bom lembrar que essa seta está diretamente relacionado a esse controle aqui, tá? Também está diretamente relacionado a esse controle aqui, mas a gente chega nele daqui a pouco. Então aqui, isso é importante, porque você vai ver o design dela mudando mesmo. De acordo com a configuração. Tá? E essa quarta aqui é todo mundo junto. Olha só, esse aqui, essa quarta ferramenta aqui, ela é todo mundo. Eu não consigo desenhar, porque toda vez que eu desenhar, eu puxo a ferramenta em vez de desenhar. Então vamos fazer assim. Esse aqui é tudo. Então, esse aqui ele tem movimento, escala e rotação associado a ele, né? Então, eu tenho uma ferramenta que tem todos eles ao mesmo tempo, né? Não quer dizer que eu possa fazer escala e rotação ao mesmo tempo, não quer dizer que eu tenho uma setinha unificada disso aqui, tá? Como eu já comentei em outras aulas, vocês vão perceber que eu não uso essas ferramentas, tá? Quando eu estiver modelando, quando eu estiver fazendo exemplos de aula, quando eu estiver fazendo, ilustrando o conteúdo, vocês vão ver que eu não uso essas setas, que raramente eu acesso as ferramentas. Isso é porque eu estou acostumado e eu gosto do processo de usar os atalhos, né? Eu gosto de manter meu modelo livre de perturbações e eu gosto de usar os atalhos. Então, os atalhos vão ser grab, rotate e scale, tá? Opa, escrever direitinho, scale, grab, rotate, scale. O grab, eu prefiro chamar grab porque em alguns casos você vai estar usando a ferramenta e o objeto não está movendo, então isso é mais um grab do que um move, tá? E era como a ferramenta chamava originalmente, né? Ou seja, originalmente ela chamava grab, tá? E grab, o atalho vai ser G. Tá? Então, se eu apertar G, meu objeto ele ficou branquinho e eu estou movendo ele aqui e, na verdade, eu não preciso segurar o botão, né? Eu aperto G, eu entro na ferramenta de movimento. Então, agora ele está esperando eu apertar Enter ou apertar ESC para confirmar. E aí, eu quero que vocês reparem algumas coisas. Eu quero que vocês reparem o cabeçalho, como é que vai mudar.
e ele vai me informar o que está acontecendo. Ou seja, eu estou deslocando o meu objeto. Tá? Estou deslocando o meu objeto. Se eu digitar um valor e falar um eixo, ele fala inclusive que eu estou movendo 1 metro no eixo X. Se eu apertar Y, eu estou movendo 1 metro no eixo Y. Ou se eu apertar Z, eu estou movendo 1 metro no eixo Z. Então, assim, essa ferramenta ela é super confortável. Uma vez que você deu o toque no G, né? Uma vez que você apertou o G, você já entra nela. O rodapé, vocês vão ver que o rodapé vai me dar um monte de informação sobre como que essa ferramenta funciona. Então, por exemplo, aqui, ó, ele já está me falando que eu posso apertar X, Y ou Z no rodapé. Então, aqui no rodapé ele pode fazer, você pode apertar X, Y ou Z. Você pode apertar Shift X, Shift Y ou Shift Z. Você pode usar o Ctrl, né? Tá vendo aqui, ó, os atalhos? Grab, Rotate e Scale. Então eu tenho os atalhos anotados ali. Isso quer dizer que eu posso mudar de atividade no meio. Enquanto eu não confirmar, ou seja, enquanto eu não apertar Enter, eu posso vir trocar de ação. Se eu apertar R, vai virar Rotate. Se eu apertar S, vai virar Scale. Então eu estou executando uma ação. Eu não preciso estar pressionando nada, eu não preciso estar clicando em nada. Ou seja, eu posso observar o que eu estou fazendo e apertar para confirmar depois. Se apertar ESC, você cancela. E se apertar Enter, você confirma. Deixa eu descrever isso melhorzinho. Tem uma pergunta sobre a ferramenta de escalação. Tem como Escalação. aumentar ela apenas de um lado só? Apenas de uma face, assim dizendo? Aí um lado... Ah, não. Tipo assim, você quer puxar essa face. Mas apenas de um lado, não de dois ao mesmo tempo. Isso é no modo Edit, tá? Isso você vai fazer no modo de edição. Beleza. Tá? Isso é possível, mas você vai fazer no modo de edição. Aqui, o objeto é subordinado à origem, tá? Então aqui a gente está alterando, na verdade a gente não está alterando o cubo, a gente está alterando essa origem aqui, ó. Então todas as ações que a gente está fazendo estão acontecendo em cima dessa origem. Por isso que a gente não tem esse controle. Aqui eu não tenho acesso à face. Gente, no modo objeto eu não tenho acesso à face. O modo objeto ele está atuando só com essa bolinha, tá? Tudo que ele está fazendo é relativo a essa bolinha aqui, ó. Então você está expandindo, você está rotacionando a partir dessa bolinha, tá? Então, não, tem como organizar isso, mas por enquanto o que você está querendo, provavelmente você vai fazer no modo edit, ou você vai ter que editar o pivô. Mas vamos lá, deixa eu seguir o barco aqui, talvez eu te responda isso de um outro jeito. Aí aqui, ó, então, o que acontece? Como é que eu uso essa ferramenta aqui, ó? Então, se eu apertar G, eu estou entrando no modo Grab. Então, se eu apertar G, eu entrei no Grab. Qualquer coisa que eu apertar a seguir, ou seja, aqui lembra da vírgula, né? Eu apertei o botão e eu não preciso ficar segurando o botão. Eu vou falar isso várias vezes. Você não precisa ficar segurando o G. Você dá um toque no G. Tá? Aqui, ó, eu posso entrar com o eixo. Então, eu posso falar que eu quero entrar com X, com Y ou com Z. Para definir o eixo. Tá? Então, vamos pegar aqui né? Se eu apertar Rotate é a mesma coisa, tá? Rotate é o R. E aí eu posso apertar o X, o Y ou o Z. Eu posso, não preciso, tá? E eu tenho o Scale, que é o S. Que eu posso apertar o X, o Y ou o Z. Né? Então se eu apertar Rotate em X, eu falo que eu estou rodando em X. Se eu apertar o Y, eu estou rodando em Y. Certo? Se eu apertar ESC, eu cancelo. E se eu apertar Enter, eu confirmo. Tá? Então, é sempre bom lembrar que ESC e Enter tem essa função. Tá? Então, Enter confirma. O clique também faz isso, mas vamos fazer ESC. Cancela. Tá?
Os cliques também funcionam assim. O clique direito cancela e o clique esquerdo confirma. Tá? Se eu fizer grab e apertar, em vez de apertar X, eu apertar Shift X, né, Y ou Z, então, nossa senhora, minha letra está ficando cada vez melhor, hein? Beleza. Se eu apertar Shift, eu removo esse eixo, ou seja, esse eixo vai ser eliminado do movimento. Então, se eu der Grab e apertar Shift Z, eu não estou usando o Z. Se eu apertar Shift X, eu não estou usando o X. E se eu apertar o Y, eu não estou usando o Y. Então quer dizer que eu estou usando dois eixos ao mesmo tempo. Eu removi um destes. E tudo que eu estou falando está sendo informado no cabeçalho aqui em cima. Tá? Esse cabeçalho está informando de tudo. Então olha só. Grab, Shift X. Então ele está falando, ó, eu estou movendo, mas está trancado no eixo global de X. Tá? E eu posso apertar o X duas vezes, ou o Y duas vezes, ou o Z duas vezes. O que isso vai fazer para mim? Isso vai fazer eu trocar do eixo global para o eixo local. Então, se eu apertar Grab e apertar X duas vezes, eu vou estar no local de X. Vou apertar em Y aqui. Grab, Y, Y. Eu estou no Y local. Se eu apertar uma terceira vez, eu cancelo. Né? Ou seja, eu cancelo esse eixo. Então eu consigo rotacionar em X e eu consigo rotacionar em X local, em Y e Y local, em Z e Z local. Então, quando vocês verem eu fazendo os modelos e falarem, holy moly, o que está acontecendo? Ele está fazendo tudo sem usar as ferramentas, é porque eu estou usando esses atalhos e essas demandas. A mesma coisa quando eu entrar com valor preciso. Né? Mesma coisa quando eu entrar com objeto. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu entrar com um cubo aqui. E eu falar, eu rotacionei em Z e 45 graus. Eu fiz esse valor preciso digitando esse valor. Né? Ou seja, eu posso entrar, depois dessa coisa dos eixos, eu posso entrar com um valor digitado. Né? Ou seja, eu posso rotacionar e falar assim, eu quero 45 graus em Z. Eu quero 45 graus em X. Eu quero 45 graus em Y. E vocês vão ver que aqui no cabeçalho ele está confirmando essa ação que eu estou descrevendo para vocês. Rotate Z 45. Tá? Aqui eu consigo ter um controle bem alto do que eu estou movendo. Tá? Então, vocês vão ver eu trabalhando com um modelo assim durante o semestre, né? E se vocês olharem as coisas que eu modelando, vocês vão ver que eu estou sempre atuando com essas ferramentas, com essas três ferramentas, e com essa lógica de que eu posso ou não restringir os eixos e eu posso ou não entrar com valores disso aqui. Tá? Então, isso aqui é bem importante para a gente. Tá? Outra coisa que vai acontecer também é que você pode, além de exercer essa influência pelos atalhos, né, você vai ter outras influências que podem ser que podem atuar nisso aqui. Você vai ter a influência do ponto de pivô, né, ou seja, aqui ó, eu posso trocar quem é que comanda o meu modelo. Então, geralmente, quem comanda o modelo é essa bolinha aqui. Ou seja, tudo que está sendo feito ao redor dessa bolinha. Essa bolinha a gente chama de origem, tá? Essa é a origem do objeto. E ela é bem importante para a gente, porque ela é a nossa base de transformação. E é ela, na verdade, que é o objeto, né? Isso aqui é que é os dados que eu estou vendo aqui. Isso aqui ó, é os dados dessa origem, tá?
Eu posso falar que, em vez de seguir essa origem, o meu modelo ele segue, por exemplo, o cursor para fazer alterações. Então, eu posso falar que o cursor é quem vai fazer a rotação e a escala. Então, a pergunta nossa, esqueci quem fez a pergunta mais cedo no áudio. Que falou assim, eu queria que crescesse numa direção, mas não Fui cresce. eu. Mas quem que é você? Não apareceu o seu nome aqui na hora que você falou, eu não peguei quem que é a pessoa. Mas, então assim, eu posso determinar um pivô, ou seja, eu posso determinar um pivô e falar, eu quero escala em X a partir desse pivô aqui, tá? Então ele vai crescer numa direção. Tá? Então, ou seja, essas ações também são subordinadas ao pivô delas, tá? Eu tenho mais de um tipo de pivô. No modo objeto, é mais interessante às vezes ver elas a partir de uma seleção de múltiplos objetos. Então eu vou duplicar aqui esses objetos aqui, colocar eles mais ou menos assim, ó. Como você fez para duplicar? Depois a gente chega lá. Depois a gente chega lá. Isso está em breve, tá? Aqui é só para mostrar o pivô. Então olha só. Bounding Box Center significa que ele está pegando tudo que existe no meu espaço de seleção, né? Ou seja, pegando tudo que existe no meu espaço de seleção e achando o centro dessa seleção. Ou seja, ele vai pegar a caixa ao redor e vai calcular aonde que é o meio dessa caixa, né? Ou seja, ele vai considerar todos os objetos e imagina que ele desenha uma caixa ao redor de tudo, tá? 3D cursor é a minha mira, aonde estiver a minha mira, ele vai modificar a posição de transformação. Origem individual, cada objeto vai usar a sua própria origem, ou seja, a bolinha laranja, né, que é a origem, para poder fazer a transformação. Então eu consigo fazer com que todo mundo cresça e diminua de acordo com a sua própria origem, tá? O ponto médio tem que pensar que ele vai pegar cada uma dessas origens aqui e calcular a média entre essas origens, tá? Então ele vai calcular aonde que é a média entre as origens. E elemento ativo, como eu falei para vocês, o Blender trabalha com a lógica de elemento ativo. O último objeto selecionado é o elemento ativo. Então, se eu falar que é o elemento ativo que transforma, todo mundo vai crescer a partir desse camarada aqui, ó. Então, é ele que vai controlar as ações. De novo, cada caso pode pedir para você uma configuração diferente disso aqui. A padrão é o ponto médio, tá? A padrão é o ponto médio, tá? Outra coisa interessante que a gente tem aqui, ó, é o snap, que é um jeito de transformar levando em conta elementos do mundo ou do universo, tá? A gente vai voltar nessa ferramenta depois, mas aqui, ó, é interessante você perceber que eu tenho aqui, ó, um valor incremental que, se eu ligar esse ímã e começar a mover o objeto, ele vai mover em valores arredondados, ou seja, ele vai mover de 1 metro em 1 metro. É possível acessar esse ímã segurando Ctrl, tá? Então, Ctrl vai ativar esse ímã quando você estiver mexendo. Então, por exemplo, se eu apertar Grab e segurar o Ctrl, ele vai fazer como se estivesse ligado, tá? O Shift, ele vai suavizar o movimento. Ou seja, o Shift ele vai fazer... Então, o Ctrl ele vai me dar um snap, né, um valor arredondado. E o Shift vai suavizar o movimento. Então, por exemplo, se eu estiver rotacionando meu objeto e segurar o Ctrl, eu vou rodar de 5 em 5 graus. Se eu segurar o Shift, vai demorar para eu conseguir dar uma volta, porque eu tenho que mexer muito mais no meu mouse do que
o que é necessário aqui para fazer o giro, né? E se eu segurar Ctrl e Shift, ele vai ficar suave, mas com valores arredondados. Então eu posso somar os dois, né? E fazer suave mais snap. E aí, se eu rotacionar aqui, ó, Ctrl Shift, ele vai estar rodando de 1 em 1 grau. Ou seja, ele vai estar fazendo um valor arredondado, mas super suave. Então, se eu usar a soma dos dois. Tá? Então, isso vai me dar um controle dos meus modelos na transformação dos meus modelos. E o que isso quer dizer para a gente agora? Ou seja, chegando nesse ponto, se você está vendo essas aulas na ordem, então você percebeu que a gente consegue navegar, em teoria, são aulas teóricas, consegue selecionar, consegue adicionar objetos e consegue transformar esses objetos. Então quer dizer que a gente tem o nosso primeiro método de modelagem, que é adicionar objetos, modificar o tamanho dele, adicionar novos objetos, vamos adicionar um outro cubo aqui, e combinar eles como se fosse um Lego. Então, você fala assim, mas não é assim que modela mesmo, fala a verdade. Bom, essa você vai fazendo blocagem de cenário, blocagem para jogo. Então, eu consigo combinar e fazer tipo uma espécie de Lego nesse espaço, né? E construir objetos com isso. Ou seja, eu posso vir aqui e adicionar, vou adicionar aqui uma esfera. E vou colocar ela aqui. Vou adicionar um cilindro. Vou dar scale em Z aqui, ó. Grab. Vou adicionar um novo cilindro aqui. Vou dar scale. Scale Z. Aí eu vou adicionar, vou adicionar um outro cilindro aqui. Cilindro. Grab. Z. Isso aqui é o primeiro método de modelagem que geralmente a gente aprende. Então, se você está começando agora no Blender, esse é o primeiro método, você já está adicionando objetos e construindo a parte dele, como se fosse realmente um Lego. E tentando fazer algum sentido desses modelos, né? Então, fiz uma luminária aqui, uma arandela, né? Não é como a gente vai modelar os objetos em si, não é nossa workflow de modelagem, mas já dá para criar um certo conforto com o processo de modelagem. Tá? Então isso já é um bom começo do processo. Tá? Essa aula vai encerrar aqui, né? Ou seja, semana que vem a gente vai ver, na real, como que eu entro na edição e como que eu trabalho com os vértices dele, tá? E aí algumas informações adicionais vão ser criadas, ou seja, a gente vai realmente poder deformar os modelos e criar designs bem diferentes, tá? Isso é na semana que vem, a gente vai ver esse workflow, que é o workflow necessário para o nosso primeiro trabalho também da matéria, tá? Mas até lá, se você estiver começando, se for uma introdução para modelagem para você, eu recomendo que você faça um pouco de brincadeira, assim, que você pratique um pouco disso. Tá? E, no mais, eu preciso saber se nesses 3 minutos finais de aula a gente tem alguma dúvida, alguma pergunta. Eu imagino que deve ter, nesse caso, mais do que uma pergunta. Mas, antes de encerrar, eu gostaria de saber se tem alguma dúvida, se eu posso responder alguma questão antes de encerrar a gravação. Dúvidas, perguntas, pessoas? Nada, nada? Tá tranquilo? Pessoal, Diga. o Super Smash Bros. Ele é low poly, né? Cara, eu não sei, eu não joguei ele, pra ser honesto.
Eu não sei de verdade, desculpa. Eu nunca joguei Super Smash Bros. Agora é minha falha. Eu vou ter que jogar ele pra saber. É, Depois eu vou pesquisar e eu dou uma olhada. Geralmente os jogos pra Nintendo Switch, eles têm uma contagem baixa de polígono, porque o hardware não é muito forte. O hardware do Switch é bem fraquinho. Mas então eu imagino que deve ser uma coisa meio baixa mesmo, assim, por dedução. Pessoas, mais alguma pergunta? O Saulo falou blasfêmia. Blasfêmia porque eu não joguei Smash Bros? Poxa, cresci jogando Smash desde o 64, cara. Pois é, tem que lembrar que É bem difícil achar quem quando- pelo menos não jogou um pouquinho de É porque nada. quando saiu o Nintendo 64, eu já tava Eu no. também não joguei, professor. Só tô perguntando porque eu acho estética legal. Ah, massa, massa. Mas assim, eu perdi. Eu só tô enchendo o saco mesmo. Eu perdi Smash Bros. Porque eu sou uma geração que jogou muito no Nintendo 8 bits, né? O Super Nintendo, eu já fui desligando de videogame, foi período de faculdade, né? Essas coisas. E eu voltei a jogar. Depois já era tipo, sei lá, os PlayStation, né? Quando eu voltei a jogar pesado, já era os PlayStation 1, Tá 2. perdoado, tá perdoado. Eu perdi o tempo da bola. É, O Marcelo perguntou se a entrega final vai ser vários arquivos ou um arquivo só. Não, vai ser um arquivo só com 15 modelos, tá? Então vai ser um arquivo só que tem os 15 modelos que eu tenho que avaliar. Isso é mais ágil para mim, tá? E aí voltando para videogame, eu comecei com Atari e quando eu tava no 8 bits, chegou um período que eu fiquei depois do 8 bits eu fiquei meio afastado de videogame, não joguei tanto 16 bits. E PlayStation 1 já era aquela coisa que eu jogava só na casa de amigo. Foi PlayStation 2 é que foi que eu voltei a jogar mesmo, assim, que eu tinha o PlayStation 2 e eu tinha os jogos. Então foi no PS2 que eu voltei a jogar pesadão, assim. Então eu fiquei tem um hiato aí na minha vida. Cara, a gente vai chegar nessa parte, Lucas, mas a gente não pode dobrar quad porque ele vira dois triângulos, né? Então, se você dobrar um quad, é melhor fazer dois triângulos. Se você precisa dobrar ele. Tá? Triângulo é muito útil nessa hora, inclusive. Tá? Mas dependendo do tanto que é envergado, passa, entendeu? Dependendo do tanto que é envergado o seu quad, passa batido. Mais alguma pergunta, pessoas? Eu vou responder mais uma e aí eu vou ter que desligar porque eu tenho uma aula à tarde. Aí eu vou ter que fazer aquele intervalo para almoço. Então eu consigo responder mais uma. Tem mais alguma? Nada, nada? Marcos. Professor, o que seria uma origem indevidamente colocada? A origem indeterminada eu te mostro agora, tá? Então, esse é meu cilindro, eu transformo ele por aqui, não é isso? Escalando por aqui, não é isso? Imagina que seu cilindro está aqui e sua origem está aqui, ó. Na hora que eu for rotacionar, escalonar, a origem não está fazendo nenhum serviço em relação ao design. Ela nem está associada ao design, na real. Ela está flutuando aqui, ou seja, você perdeu ela de vista. E aí você fala assim, tá, como que eu vou editar esse modelo? Ou seja, como que eu vou vir aqui editar o meu modelo se na hora que eu dou escala, ele desloca? Então isso é uma origem mal posicionada. Tá? Aí, como que você faria, então? Pois é, lembra que a gente tem as aulas para isso, já tem as aulas de ajuste, que já estão online, e tem as aulas que eu vou explicar por que isso acontece. Isso já tem a ver com o nosso processo de modelagem da próxima aula, tá? E isso acontece geralmente quando você não está prestando atenção aonde você criou o objeto e o que você está fazendo com os vértices dele. Então, geralmente, o que provoca uma falta de atenção com o que é o seu objeto e o que são os seus vértices. Porque são duas informações separadas. O objeto é uma coisa, os vértices são outras. Então, a gente está tentando fazer com que os dois trabalhem juntos, mas eles são duas informações. Então, as pessoas às vezes não prestam atenção que esses vértices, eles não são necessariamente, vamos pôr assim, obedientes à origem, né? Você pode fazer eles desconectados assim, tá? Mas aí, como conserta, a gente vai ver porque a gente vai entrar na etapa de modelagem. Isso tem a ver com a nossa aula da semana que vem. Aí demora um pouquinho para explicar, então por isso que eu estou correndo aqui.
Certinho, certinho? Pessoas, boa tarde para vocês. Na sexta-feira, quem estiver fazendo TI, eu encontro vocês na aula de sexta para quem está fazendo TI. Quem não está fazendo TI, está só nessa matéria, um bom final de semana. Lembrando que em breve as aulas vão estar no ar no YouTube. Eu vou postar elas provavelmente hoje até o final da tarde. Né? Eu posto todas essas aulas e no mais tardar amanhã vocês têm todas elas disponíveis no YouTube.